Olá pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui para a live com a Carlinha, live tão esperada sobre feminilidade. Eu estou pedindo para vocês entrarem, me dizer se vocês me ouvem bem, me veem bem, por favor. Estamos aqui, eu já vou convidar a Carla para entrar também. Então vão entrando, vão chamando, vão entrando aí. Olá, olá, olá. Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vamos começar já já. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo ótimo aí? Me digam. Show! Eu já vou convidar a Carlinha para entrar para a gente conversar, tá? Tô entrando aqui. Oi Tati, tudo bem? Oi Pri, oi Dani, tudo bom? Carla tá aqui já. Opa! Tô marcando a Carla aqui. Eu tô convidando a Carlinha, daqui a pouco ela deve dividir a tela aí comigo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema super importante que é a feminilidade. Ei, Carla! Olá, tudo Que bem? legal, que demais! Conseguimos! Conseguimos. Conseguiu uma horinha aí no seu almoço? Isso! Conseguiu um tempo, intervalinho aí pra gente conversar, né? Bater um papo. Isso Muito bom. mesmo, isso mesmo. Temática super, que teve uma super adesão. Eu soltei uma caixinha de perguntas aí para aquecer o pessoal antes da gente começar a conversa. Eu até te marquei, Hum, não sei se você viu, provocando vi. sobre o tema mulher de sexo frágil, Vamos né? criar polêmica aqui, hein? Eu vi que Vai a ter maioria polêmica não concordou com hoje. essa história. Quem disse que a maioria não concordou. Não concordou. Pois é, foi. Então, assim, é um prazer ter você aqui conosco. Assim, eu Imagino, o sou fã prazer da é meu. Carla há muito tempo. Eu já Ah, conheço em virtude do trabalho que ela desenvolve com orientação familiar. Inclusive, ela coordenou um dos cursos que eu fiz para educação dos filhos, porque eu falo para vocês que tem que investir em aprender a ser bons pais, né? Boas mães, boas esposas, inclusive, e boas mulheres. Enfim, a gente tem que investir mais. A gente acha que as coisas virão muito naturalmente, né? Então, eu conheço a Carla aí há uns bons anos. É um prazer tê-la entre as pessoas do prazer é meu todo convívio. meu. E quando eu tive essa ideia de convidá-la, a temática que vocês tinham colocado era a autoestima. Só que a Carla vem fazendo um trabalho muito legal no perfil dela e tem falado muito sobre forjar virtudes, né? Forjar aquelas coisas que a gente precisa desenvolver para ser uma grande mulher, né? Enfim, para ter um perfil forte e tudo mais. E aí, quando eu pensei em autoestima, eu falei, poxa, mas uma coisa tem total conexão com a outra. E daí surgiu na internet um movimento falando sobre essa ideia do feminino, né? O que é feminilidade, feminino, e as pessoas muito perdidas ali, ou então até com algumas convicções, mas na prática não tendo muito êxito, né? No que gostariam. E a gente começou a trocar figurinhas e saiu essa live inspirada, aí eu vou deixar a Carla falar um pouco, no livro maravilhoso, né? De uma filósofa, que é a Alice von Hildebrand. Eu fiquei na dúvida sobre a Isso, Von pronúncia. Hildebrand. É, É. Hildebrand, E aí a gente montou um bate-papo, na verdade, a minha ideia com a Carla, né? Ela leu o livro e tem uma. Voltou. Oi. Logo hoje, né? Mas a Carlinha tem um trabalho grande, ela é psicóloga, orientadora familiar também. Também tem uma especialização em orientação vocacional também, não tem isso, Carla? Ou alguma coisa assim? Isso. Tem, ela tem. Orientação de carreira. Não É. é, exatamente. Então ela coleciona alguns saberes aí que vão, acho que, sustentar muito essa nossa conversa. E a nossa ideia é que seja uma coisa bem prática, né, Carla? Sim, sim. Então eu Eu vou vou trazer trazer a as teoria e a prática fica por sua conta. Isso, eu vou tentar trazer, porque assim, o que eu sinto, e muitas vezes eu coloco nas respostas para vocês, o que eu sinto é que muitas vezes falta esse entendimento do que é o feminino. E a gente está justamente com uma ideia errada, uma ideia até com um sentido muito pueril do que é essa mulher, né? Então fica tudo muito difícil quando você vai explicar. Muitas vezes eu até digo assim, peraí, vamos colocar os nossos conceitos no mesmo patamar, para a partir daí você Uhum, concordar ou discordar, mas entendendo do que eu estou falando aqui. Então, nossa proposição com sim. essa live é um pouco isso, né? Bater esse papo com vocês. Então, eu queria abrir um pouquinho para a Carla fazer uma introdução do que ela queira aqui. E aí eu já parto para o Uhum, nosso combinado aqui de ideias e de uhum, perguntas que vocês vêm nos cobrando há algum tempo. uhum. Então, Aline, primeiro eu queria te agradecer pelo convite,
né? Eu achei muito bom assim essa oportunidade de voltar a esse tema e de falar desse livro que eu li há um tempo atrás e que me abriu um novo panorama realmente e trouxe, né, muito material para reflexão. Eu acho que realmente vale a pena, né, comprar. Ontem eu coloquei nos stories até a promoção que está lá na livraria da Edutiba, Uhum. porque o livro está R$ 18, gente, está muito barato, vale a Ah, pena comprar. Então, estou legal. fazendo propaganda aqui de graça, não ganhei nada para isso. Eu vou Mas, marcar a ideia enfim, depois. Cobrar isso, comissão. exatamente. Mas é um livro que vale muito a pena para a gente, né? Para nós que somos mulheres, para entender um pouco mais esse papel. Ela não esgota totalmente o tema, mas ela coloca um ponto de vista que é bastante interessante. Então, ela começa a falar, né, historicamente, de como as mulheres têm sido, sim, tradicionalmente, colocadas numa posição inferior aos homens, né? E aí ela cita várias frases, né, de que a mulher, né, de pessoas famosas como Shakespeare, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, falando que a mulher era inferior, que a mulher é frágil, né, que tem até uma frase engraçada do Nietzsche que fala: quando fores ter com uma mulher, não esqueça de levar seu chicote. Gente, isso eu Então, fiquei assim, chocada com essa, vou te falar. então, várias coisas que realmente, né, o Schopenhauer fala, as mulheres são infantis, levianas e imprevidentes, crianças por toda a vida, né? Então, são generalizações. Isso não quer dizer que todas as mulheres sejam assim. O ruim é que tenha se generalizado. Se ele falasse, olha, algumas mulheres são assim, conheço mulheres que têm... Eu também conheço, né? Também conheço mulheres assim. Mas não dá para falar que todas as mulheres são assim, né? Mas, enfim, Exato. então esse tipo de afirmação foi responsável em parte, né, responsável pelo movimento feminista. Né? Algumas mulheres se revoltaram contra tudo isso e começaram, então, essa revolução feminista de uma maneira muito ruim, porque, na verdade, elas acabam dando coro, né, fazendo coro a esses homens que falam esse tipo de coisa, porque agora elas querem se fazer como os homens. Então, Exato. se você se despe da sua condição feminina e quer ser como homem, né, fazer o que os homens fazem, competir com ele no campo do trabalho, né, que é onde mais se compete, você então está afirmando que sim, os homens são superiores e aí eu quero ser igual a eles, né? Então é um movimento errado, é um movimento que destrói destrói a mulher, né? Aquilo que ela tem, a essência feminina, e destrói a família e também a sociedade, né? Fica cambaleando, porque aí já não sabe mais o papel de quem, o que faz o quê, né? Então, ela usa algumas frases assim muito inspiradoras, né? Ela tanto tem várias citações de vários livros e também da Bíblia, né? Ela fala muito sobre isso. E ela diz o seguinte: olha, se todos os joelhos devem se dobrar diante do Salvador, todas as cabeças devem se curvar diante de sua mãe, né? Então, ela comenta muito sobre isso, né? Que Maria é essa mulher que é a mais perfeita de todas as criaturas, né? E que nós somos mulheres, nós temos o grande privilégio, né, de sermos mulheres como Maria, que foi a mais perfeita, né, das criaturas. E Então, aí, cara, eu queria dar um intervalo, só te interromper, porque eu queria somar quando eu li isso. Às vezes a sim, gente leva essa ideia, né? Eu, há muito tempo, o meu avô, ele não tem religião, né? Mas ele foi um homem muito estudioso, né? E ele conversava comigo um certo tempo e ele falava assim: é certo que foi a Igreja Católica que elevou a dignidade da mulher, né? Na ideia do exatamente. cristianismo, né? Então, assim, não tem mistério. Assim, qualquer pessoa, independente de religião, no caso a Alice, ela é teóloga e filósofa, né? Então é interessante Exato. ela colocar isso para a gente tirar essa discussão aqui, não dizer assim, a Aline e a Carla estão querendo dizer que porque a Maria lá na Igreja Católica. Não é esse o ponto. O ponto é o quanto você eleva a dignidade com o personagem histórico e quanto isso faz reflexo na cultura e na relevância da mulher, do papel da mulher ali em si, né? Então eu acho que é Sim, importante a gente não ouvir as coisas, é isso que eu provoco sempre que as meninas que me ouvem, né? Acho que a Carla também, a gente não colocar aqueles
preconceitos, e esses são ruins, né? Sobre o que a gente ouve e já ir bloqueando sobre o que a gente está discutindo aqui. A gente está realmente falando porque nós aqui, mais do que ninguém, queremos a real valorização da mulher. Então a gente tem que realmente, historicamente, saber aonde que isso realmente existiu. Se a gente compara, como a Carla está contando aí, com outras culturas, a gente vê que não é bem isso, né, Carlinha? Não é assim que foi feito, né? E sobre sociedade absolutamente machistas, masculinas, enfim. Então, a gente tem que saber dar o grau de onde foi realmente essa virada de posicionamento do valor do feminino, né? Então, é aí que tá. E não nessa pseudo-revolução feminista que a gente está vivendo aí nos dias de hoje, né? Não, no livro não fala isso, mas a gente sabe, né, que historicamente, antes do cristianismo, na Roma antiga, os maridos tinham direito de vida e de morte sobre suas esposas. Ele tinha direito de matar a esposa. Então, quando entra o cristianismo na história, né, da civilização ali em Roma, então isso acaba, né? A mulher é elevada a tal dignidade que, não, peraí, né? Como está escrito lá na Bíblia, o cristianismo insere isso, o marido ele deve guardar a sua esposa, ele deve amar a sua esposa e não matá-la, né? Então, enfim, realmente, historicamente, a gente vê que a igreja realmente teve um papel importantíssimo para a dignidade, para guardar a mulher dentro da sua dignidade, né? E um tempo atrás eu vi uma matéria que saiu não sei qual revista dessa aí, se foi, acho que foi super interessante, alguma coisa assim, falando sobre que a maior influenciadora de todos os tempos, a mulher, né, que mais influenciou o mundo foi Maria, né? Então isso independente de religião, né? Todo mundo sabe, sendo muçulmano, protestante, católico, todo mundo sabe, conhece a história de Maria, todo mundo sabe quem ela foi, né? É difícil ter uma pessoa que nunca ouviu falar, né? Então realmente foi a mulher mais importante de todos os tempos. Isso aí não tem o que discutir, né? Não tem o que falar disso daí. Na verdade, a gente está falando de história. Eu queria só posicionar vocês, porque a nossa geração tem um recorte muito curto e muito enviesado nos valores do feminismo. E o que a gente vem tentar botar aqui é um contraponto falando do feminino. Então, e quanto isso é uma história muito maior do que esses breves e talvez terríveis anos que a gente vem vivendo agora sobre a história da mulher, né? Então, é isso que a gente está tentando separar aqui. Por isso que eu quis fazer essa distinção aí entre a figura da Maria, da igreja, né, do cristianismo, nesse sentido. Acho que é importante. Mas, Carla, para dar um ritmo aqui, todo mundo que entrou uma galera agora, oi todo mundo. Para dar um ritmo aqui, eu queria perguntar, né, e aí já conectar com a continuação do que a gente combinou. A nossa primeira pergunta, provocação lá é sexo frágil sim ou não? Né, que é a primeira provocação e aí um pouco do que a gente está falando aqui. Como é que a gente poderia começar a pensar isso, especialmente à luz do que a Alice conta pra gente aí no livro? Então, ela coloca, né, expõe diversos pontos de vista, e faz a gente pensar como assim frágil, né? O que é essa fragilidade? Sim, somos frágeis do ponto de vista em relação aos homens, somos mais frágeis fisicamente, né? Isso é óbvio, né? Homens são mais fortes. Agora, tem vários outros fatores, né, que levam a mulher a ter uma posição. Eu acho que o grande tchan, né, a grande sacada do livro é ela falar da vulnerabilidade, né? Então, assim, as mulheres são sim mais vulneráveis e o grande segredo da força feminina é que ela reconhece isso, as mulheres têm esse privilégio, elas são permitidas, né, socialmente a serem frágeis, a serem vulneráveis, e aí por isso elas buscam ajuda, né? Elas percebem essa fragilidade e conseguem então buscar forças para ir buscar auxílio onde é necessário buscar, e ela fala aqui principalmente auxílio na graça, né? Fazendo alusão àquela passagem de São Paulo que diz: quando sou fraco, aí que sou forte. Porque quando nós somos fracos, quando nós estamos precisando de ajuda, aí é que a gente se vê como aquilo que nós realmente somos, né? Somos criaturas dependentes de Deus. O grande mal de Adão e Eva foram querer se fazer deuses, né? Se colocar no lugar de Deus e fazer o que queriam, né? O que deu na telha lá.
justamente aquilo que não era para ser feito. Então, a nossa grande força, né, como humanos, é justamente fazer o contrário daquilo que eles fizeram. Eles acharam que estavam sendo fortes, né, se fingindo, se fazendo como deuses, mas na verdade estavam sendo fracos, escravos da sua própria vontade. Então, nós somos fortes quando reconhecemos que precisamos de ajuda muitas vezes, precisamos do auxílio, principalmente da ajuda de Deus, né, para muitas coisas. Então, não se apoiar somente na nossa vontade, né? E nisso aí me vem à cabeça esse paralelo também do quão importante é a gente educar a vontade dos filhos, para que eles também não sejam escravos da sua própria vontade, do seu próprio gosto, mas sim façam aquilo que a inteligência os leva a fazer, né? Que a inteligência indica que é o certo. E aí, Carla, que está de novo o ponto central que eu quis trazer, que eu acho que é genial para o que a gente está conversando. Quando a gente falou lá da autoestima, é você ter o que estimar, né? A autoestima, as pessoas querem muito assim, você não tem o que estimar. Às vezes você não está sendo uma pessoa bacana mesmo, eu não tô me sentindo, né? Porque às vezes você não está construindo, você não está lutando mesmo, né? Eu falo que o importante é esse bom combate, né? E esse bom combate, ele vem de se forjar e de entender o que é liberdade de verdade, que é um pouco do que a gente está falando aqui. E associado a isso ainda, você está colocando o ponto da vulnerabilidade, que também é um outro ponto que a nossa sociedade, até em virtude de novo desse movimento que a gente está vivendo do feminismo, né? Que a gente tem que se parecer com homens. E, obviamente, homens são mais combativos e mais fortes, né? É algo natural, fisicamente, né? E essa boa vulnerabilidade, ela não prejudica em nada. Ela é simplesmente diferente e complementar. Então, eu acho que perceber isso e poder se usar disso de maneira apropriada, é aí que está a grande sabedoria feminina, né? É aí que está o grande dom de ser mulher, vamos dizer assim, né? Então, são conceitos importantes que a gente tem que eu acho que você está trazendo aqui, para a gente solidificar como a gente vê, que é justamente o que eu gostaria que vocês repensassem, né? O como vocês têm visto essa temática hoje em dia, né? O como que vocês têm se visto e têm pensado sobre liberdade, sobre vulnerabilidade, sobre vontade, né? São conceitos que estão muito etéreos, ou estão muito assim, eu faço o que me dá vontade, né? Eu tenho falado muito de amor como uma decisão, como vontade aqui, porque meu perfil é muito de relacionamento, né? Então eu falo muito de amor como vontade. A vontade é isso, é a liberdade de decidir, sim, eu vou fazer aquilo porque eu sei que isto é o certo, né? Isto é o bom, isto é o bem. Então isso é muito difícil se a gente não tiver os conceitos claros, a gente dar qualquer passo começar uma conversa como essa. Exatamente. A Nath Reis está perguntando como é o nome do livro. É O Privilégio de Ser Mulher. Isso tá? mesmo. A Joana respondeu aí, Privilégio de Ser Mulher. Bom, e aí ela faz uma citação, Aline, de Confúcio, né? Você tocou nessa questão da autoestima, que é poderosa nessa afirmação, que ele diz o seguinte: onde a mulher é leal, nenhum mal pode suceder. A mulher é a raiz e o homem a árvore. A árvore só cresce quando a raiz é forte. E aí ele termina dizendo que a mulher é o que há de mais forte na terra, né? Eu achei isso, assim, né, de uma força, de um impacto muito grande. Emocionante, né? Arrepiei aqui. Exatamente, porque isso, né, a mulher, quando ela atende o seu chamado, ela tem uma grande força moral. E que chamado é esse, né? Qual é essa grande missão? É a missão de amar, né? Quando ela ama, quando ela é receptiva, né? E aí eu já estou adiantando aqui algumas características desse privilégio de ser mulher que ela fala. A gente está exercendo aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a nossa vocação, e por isso a gente consegue, então, exercer uma enorme influência na sociedade, né? Há um tempo atrás eu estava dando uma entrevista para a Bárbara, ela começou a falar, porque hoje ela começou já a divulgar, a gente conversou lá no Pod Clássica sobre educação de meninas, né? Então, como eu tenho, né, 5 filhas meninas, né, para quem está aqui nos assistindo e não sabe. Gente, então, isso é mais um detalhe que eu tinha que ter destacado. Essa mulher sabe tudo do feminino. Não, eu estou procurando saber, né? Preciso me informar, porque o negócio pro meu lado tá. Exatamente. Então, a gente conversava sobre isso, como que a mulher ela tem essa missão, né? Essa vocação de formar todo um povo, né? Então, existem pesquisas na ONU dizendo o seguinte,
onde a mulher é bem formada, onde a mulher tem um nível de formação bom, o país é bem desenvolvido. Onde a mulher é mal formada, o país... Então, quer dizer, a mulher, ela leva consigo todo um povo, né? A mulher bem formada eleva todo o povo. A mulher mal formada, né, que ela também diminui, também faz com que toda uma raça, né, todo um povo, todo um país esteja numa posição de inferioridade. Então, é realmente um assunto urgente, né? É muito importante que a gente trate sobre isso e resgate essa nossa força, né? A força da feminilidade, a força do ser feminino, para que a gente possa realmente tomar esse lugar que é nosso e fazer o nosso papel, né? Cumprir o nosso papel no mundo. Com certeza. Posso passar para a próxima ideia ou você quer... Pode. Eu acho que tem uma ideia aqui que tá... Eu vou falar aqui primeiro das principais características da mulher feminina. Eu acho que isso soma para depois a gente pensar em influência. Que você falou de influência agora, mas eu acho que seria legal a gente entender. Porque como a gente está alinhando conceitos e talvez aqui quebrando umas caixinhas que estavam, né, construídas aí por uma série de influências, tanto acadêmicas mesmo, né, que as academias também estão cheias de influências do feminismo, como também pela mídia, né? Eu fico brincando, se a pessoa que você está se aconselhando, a única referência que ela tem é o que ela ouviu na novela, fecha os ouvidos, busca outra pessoa, né? É melhor você ter influência de pessoas que estão estudando mais, que estão buscando mais, que podem ser até que você não tenha um relacionamento tão próximo, do que se deixar levar por influências que não estão baseadas em absolutamente valores mais concretos, ou mesmo com os seus próprios valores. Porque às vezes você sabe, eu recebo muitas mensagens assim, Aline, quero lutar pela minha família, mas todo mundo acha que eu sou uma idiota porque eu quero fazer isso. Dizer que eu tenho que empurrar e que viver a minha vida, né? Então, esse papel, esse lugar da mulher, você vê como elas conseguem perceber e como elas querem algo melhor, querem algo superior. Mas elas não encontram quem lhes dê respaldo, né? Normalmente é o que eu ouço. Então, essa é a nossa preocupação aqui, de primeiro alinhar isso. E aí eu queria, então, Carlinha, para a gente falar um pouquinho das principais características de uma mulher feminina, né? Sim. Bom, deixa eu buscar aqui que você tá... Eu fui seguindo uma ordem aqui, agora deixa eu buscar aqui. Bom, o Chesterton, né, fala da dignidade feminina contra a brutalidade masculina, né? Então, ele diz isso, que as mulheres são chamadas a humanizar o homem, né? Humanizar nesse sentido, porque a mulher é mais voltada para pessoas, né? Para o relacionamento com pessoas, e os homens são mais voltados para coisas. Então, essa afetividade, né, que é própria da mulher, porque ela está mais ligada às pessoas, é necessário que ela ensine isso ao homem, que ela mate a sede do homem, né, dessa afetividade. Né? E ela coloca uma frase muito bonita, né, que ela fala, muitas vezes o homem ele está seco, né, precisando dessa água que a mulher dê a ele, né, essa água da afetividade. Muitas vezes ele não sabe o que ele precisa, né? Se perguntar para ele, você está precisando de afeto, ele não sabe, ele vai dizer que não, né? Mas justamente é isso que que está faltando. E a tal da complementariedade, né, Carla? Que a gente tanto fala, né? Na prática é essa complementaridade, né? Do masculino e do feminino, né? E aí é como o feminino se soma a ele, né? Então acho que é muito bacana de pensar assim. Exatamente. É porque o homem ele tem essa força própria, né? Quando ele é voltado para coisas, ele tem essa força própria da construção, né? De se voltar para construir o mundo, né? Essa força ativa de construir o mundo. E a mulher ela vai então recolhendo, né? Fazendo como numa empresa, né? A gente precisa ali das pessoas que estão à frente da força de vendas e precisa das pessoas que depois acolham esses pedidos e possam enviar o material, né? Enfim, essa complementariedade. Um sem o outro não vai funcionar, né? Se você só vende e não entrega, né? Se você só vende, não registra os pedidos, não faz, né, todo aquele backstage, né, a coisa não vai para frente. Então a mulher tem esse papel e que não é inferior, né? Porque por estar num segundo plano, né? Porque não é ela que a gente está à frente construindo, mas a gente tem um papel importantíssimo para que essa construção se mantenha de pé, não é verdade? Sim, tanto dentro na sociedade como um todo, quanto na nossa família, né? E aí ele fala isso, que esses interesses femininos, né, são todas as preocupações humanas, que as mulheres estão mais preocupadas com a vida familiar, relacionamentos, o bem-estar físico e espiritual da família, né?
e que as mulheres falam umas com as outras. Isso é muito importante, eu achei interessante para que a gente possa entender melhor também os homens e conseguir nos relacionarmos melhor com eles, né? Porque as mulheres, o Chesterton fala isso, né? As mulheres falam umas com as outras. Os homens falam com o assunto do qual estão falando, né? Então, eles são mais voltados para falar de, sei lá, esportes, mercados de ações, política e tudo mais. Mas eles não estão conectados com a pessoa com que eles estão falando, querendo saber, querendo ajudar, querendo fazer entender. Nós, mulheres, também falamos de política, de mercado de ações. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre mercado de ações, ela me dando umas dicas de investimento em ações, eu sou totalmente leiga no assunto. E aí ela estava me ajudando a tentar entender e ver que empresa era boa para investir e tal. Mas a gente fala dessas coisas focado no outro, né? Querendo ensinar, né? Querendo ajudar. Esse é o nosso foco principal, a pessoa, né? Já o homem não, é normalmente o objeto em si. Carlinha, me permita fazer um parágrafo rapidinho, um parágrafo, não, desculpa, um parêntese. De novo, somando aí, eu acho que isso também tem contribuído muito com o perfil do insucesso nos relacionamentos, quando a gente não entende esse papel e como é essa diferença. Porque o que acontece é que aí a gente vai ficando mais bruta, porque a gente tenta aparecer ao invés de complementar, e a gente vai lutando contra a nossa própria natureza. E olha só o que acontece. Veja se você concorda comigo. Eu não me sinto tão bem e não me sinto tão realizada porque eu fujo do meu campo de conforto, onde eu me sinto bem, onde que a minha natureza me leva, que é o que a gente está vivendo hoje, as pessoas te dizendo para você ir contra o natural. A gente está tendo que explicar coisas aqui que são absolutamente, reforçar ideias, né? Que você olhando, você diria, há diferenças claras, então a gente tem que dizer. E depois você vai de encontro ao outro, que é no caso no relacionamento, como você está comparando com um homem, que seja profissional ou no próprio trato pessoal, né, na família, e aí você não consegue uma harmonia. Você não, ao invés de você trazer o que é complementar, o que é diferente, o que é o teu primeiro impulso, que às vezes vai ser inclusive a tal intuição feminina, aquele toque, aquele detalhe, aquele jeito de falar, você virou um brutamontes, que é o tal da brincadeira do hashtag lá do Ítalo Marcílio do Somos Todos Carlão. Você coloca um outro... Não somos Carlão, não somos todos Carlão. Não somos. Não somos Carlão, desculpa, foi um ato falho. Muito pelo contrário, não somos Carlão. Mas essa ideia de você aí justamente não conseguir fazer com que as coisas fluam, porque você não só está se agredindo de alguma maneira, como o outro também está esperando uma outra coisa de você que você poderia fazer e que você prefere um outro perfil, porque foi dito para você que esse devia ser seu novo papel. Então, eu acho que isso pode somar um pouco com a sua fala aí, essa reflexão. É o que eu vejo muito aqui na prática, né? Quando elas me perguntam onde é que eu tô errando, eu falo, cara, é isso. Sim. Você tá mal posicionada, tá lutando contra a sua natureza. Qual o teu... eu até senti que eu deveria, mas por que eu vou dar confiança para ele, né? Hoje eu tava vendo os stories da Mila Marcilli e perguntaram pra ela, alguém perguntou como ser uma namorada melhor. E aí ela deu umas dicas muito femininas, por sinal. E aí as pessoas choveram no direct, ela contou isso, né? Brigando com ela por conta do aspecto feminino que ela tinha proposto. Ela falou, gente, mas vocês me perguntaram qual o problema em agradar ao outro? Qual o problema em ir ao meu natural e fazer o que é bom? Ela tá lá nos stories dela, pode ver. Eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Desculpa, por isso que eu interrompi. Achei que ia somar, assim, com um pouco do que você tá falando. Não, é verdade, né? E por conta, né, como eu falava antes, que o interesse feminino está nas pessoas, é isso que é esperado da mulher, né? Os homens esperam isso também. Então, quando, de maneira prática, pensando isso aqui, né? Quando seu marido chega em casa e você está desenvolvendo de um trabalho, né? Fazendo um projeto, ou sei lá, conversando com uma outra pessoa, ele espera que você largue tudo e fale com ele. Não é verdade? Assim, ele tem essa esperança, né? E o certo, né? Para que você consiga, né? Que você tenha um casamento bem harmonioso e feliz, né? O certo é você fazer isso, é largar o que está fazendo e ir lá falar com ele. Só que muitas vezes a gente está focada na ação, porque a mulher também ela tem esse amor pelo concreto, né? Então muitas vezes a gente está focada na ação e a gente quer terminar. Ah, chegou, tá bom, oi, tudo bem? E aí você continua aqui fazendo, né, as suas coisas e isso arrasa com o homem, né? Arrasa com o homem, porque ele chegou do trabalho querendo uma atenção e você simplesmente ignorou a chegada dele, né? Então, esse foco na pessoa, ela tem que se fazer presente principalmente com os da nossa casa e com o marido mais do que nunca, né? Então,
E aí eu queria também destacar, né, que ela fala que a missão da mulher, ela é muito auxiliada pela sua beleza. E aí ela conta a história, né, de como isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Então toda essa amabilidade, essa delicadeza, junto, aliada à beleza, vai influenciar o homem a fazer o que ela queira, né, em muitas situações. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente faz isso para o bem, fazer isso com o nosso marido, faz isso, né, com aquele que nos é de direito, a gente está fazendo uma grande coisa, está agradando muito, né, a Deus e está fazendo um grande bem para a sociedade. Agora, se a gente faz isso com quem não é nosso, né, com o marido dos outros e fica jogando charme, arrastando asa e colocando a nossa beleza a serviço disso, então você não está cumprindo esse papel de mulher, você está usando uma característica feminina, está traindo a sua missão, está deturpando a sua missão. Né? Então eu achei isso muito importante, porque hoje em dia, o tanto que a gente ouve falar de traições, né, de adultérios, enfim, é tão frequente isso, eu vejo nos seus stories, nos stories de várias pessoas do Instagram, como isso é tão frequente, mas por que isso está acontecendo? Os homens, né, têm suas fraquezas e as mulheres também, porque se ele está traindo, porque tem uma outra lá que está aceitando, né, que não está se dando o devido valor, não está se dando o devido respeito. Então, se a mulher ela se coloca no seu papel, ela vai conseguir muito mais do que, né, restos, né? Porque uma vez eu vi no stories da Marina, que eu achei maravilhoso. Ela falou assim, olha, o meu marido ele tem muito valor, ele é maravilhoso enquanto ele está comigo. Agora, se ele sai e vai ficar com outra, se ele abandona a minha família e vai ficar com outra, ele não passa de lixo. Ele não vale o prato que ele come, porque ele traiu a missão dele. Então é forte, mas é verdade. É verdade. É uma verdade, absolutamente, sim. E aí depois, falando um pouco mais sobre essa coisa da beleza, né, ela conta a história da rainha Esther, né, que é algo assim que acho que a gente deve se espelhar, né, ler essa história e se espelhar, porque a Esther, ela vendo que o seu povo estava correndo perigo de vida, ela arrisca a própria vida, usando de toda a sua feminilidade, né, de toda a sua beleza, se veste com ouro de Ofir, né, a gente vê essa passagem muitas vezes. Então ela se veste, ela se coloca linda, né, e vai lá falar com o rei. Sendo que naquela época, né, e naquela cultura que eles viviam, quem se colocasse na presença do rei sem ter a permissão prévia era morto, né? Então, assim, não tinha... Então, o soldado, quando a pessoa se colocava na frente do rei, o soldado que via aquilo olhava para o rei. Se o rei abaixasse o cajado, a pessoa tinha permissão para continuar a viver. Né? Se não, se ele continuasse, né, da maneira como estava, ele era morto, aquela pessoa era morta. Então ela se colocou naquele risco para salvar o povo, mas usando de toda a sua feminilidade, usando de toda a sua beleza, para convencer ao rei de não fazer aquilo, né, de conceder a ela e ao povo dela, aos judeus, a vida. Então, enfim, né, isso eu acho que é uma grande lição. Nem precisa estudar, né? A gente tem estudado biografia, que veio, né, com o movimento feminista, que muitas das grandes mulheres da história foram apagadas e ficaram essas moderninhas aí, não tão boas, né, pra gente não entrar no mérito, né? Mas a gente perdeu essas grandes mulheres, muitas vezes a gente fala, e muita gente nem sabe, nunca ouviu falar essas histórias, ou né, essas passagens, enfim, não teve acesso mesmo. Então, vamos falar, Carla, mais disso também nos stories, vou provocar aí o pessoal, né, pra gente conversar mais sobre isso. E aí, aproveitando essa coisa da Esther de se colocar pelo seu povo, para fechar, né? Porque a gente tem que respeitar o tempo, senão o Instagram vai derrubar a gente. Já tá dando uma hora, não acredito. Não. Vai dar 40 minutos, tem 37 minutos online, mas caramba. A gente passou rápido. A última ideia que a gente... eu espero que para todo mundo, né? Para mim também. A última ideia que a gente que eu tinha pego das perguntas que vocês sempre falam do poder da influência de uma mulher feminina nos ambientes, né? E aí a gente acabou de falar da Esther, dessa força e ao mesmo tempo essa fragilidade, né? Esse usar dessa feminilidade para usar. E só para levantar a bola, Carla, muito que eu ouço aqui é o seguinte, não só a gente tem um trabalho há bastante tempo, né, com casais de sucesso, a Carla inclusive já falou lá no nosso canal do Instagram e já palestrou em eventos presenciais que a gente tem também.
a gente ouve muito, eu ouço muito assim, a gente convida para atividades e a gente faz atividades de diversas maneiras, né? E aí eu falo, levem seus maridos, façam chegar os seus maridos, ou então conversem disso com os seus maridos. E normalmente as mulheres que estão em crise, o que eu percebo é uma grande dificuldade de influenciar o seu marido. Então, assim, se você tem dificuldade de conseguir coisas básicas, isso já é um sinal de alerta no relacionamento, assim. Não sei se a Carla concorda comigo. Mas eu sempre penso assim, eu fui criada com uma grande sorte em torno de grandes mulheres muito fortes na minha família, né? Grandes mães de família, enfim. E isso era muito natural, essa capacidade de influenciar da mulher para que a coisa saísse ali. E eu gosto muito de citar também aquele filme O Casamento Grego, que brinca que tem um momento que ela fala assim, a matriarca, fala assim, nós não queremos ser a cabeça, queremos ser o pescoço, que gira a cabeça para onde quer, né? Eu adoro esse filme e esse trecho, ele é fantástico, né? E é a história lá do casamento grego, que é muito interessante. Mas o interessante dessa história é essa capacidade de influência. Então, eu normalmente mapeio o início de crise quando você perde essa capacidade da boa influência, né? Que é o desejável dentro do relacionamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também aí, também um pouquinho do que o livro conta, né? Então, acho que a gente consegue, além de se colocar feminina, né, visualmente usar da beleza e se colocar bela, além disso, acho que a gente precisa também ter perspicácia, né, ter agudeza de engenho, né, como diz um autor que fala também sobre as mulheres, de silenciar em vários momentos, né? Porque as mulheres têm essa coisa de falar demais, de querer falar e, né? Dizem que a mulher tem necessidade de falar não sei quantas palavras, né, por dia. Eu não lembro o número das palavras, mas enfim. E a gente perde a força com isso, né? A gente perde a influência, porque a pessoa está falando o tempo todo, me chateia. Aquela coisa da mulher chata, e fica aquela mulher chata, né? Que, poxa, eu não posso chegar em casa que ela despeja 500 litros de palavra no meu ouvido, né? Então, realmente fica difícil depois ouvir qualquer coisa que essa pessoa queria dizer. Então, ter mais silêncio, né? Tem uma historinha, né, que eu gosto muito de contar, quando algum casal, alguma esposa vem me procurar falando sobre relacionamento, que muitas vezes se encaixa, que é a história da água de São Geraldo, né? Que é uma água milagrosa. Porque uma esposa foi lá procurar um padre falando, olha, eu e meu marido estamos brigando muito, hoje eu não sei mais o que fazer, acho que a gente vai se separar, toda vez que a gente está junto a gente discute. E aí o padre falou para ela, minha filha, toma aqui essa garrafa, tem uma água aqui que é milagrosa, que é a água de São Geraldo. Então, toda vez que seu marido chegar em casa, você coloca essa água na boca, não engole. Você coloca a água na boca e fica com ela na boca até ele sair de perto, né? E aí assim ela fez. Aí chegou, o marido chegava, ela com a água na boca, ele falava, e ela com a água na boca. Então depois a água acabou, ela foi lá, padre, olha o marido, tá melhorando as coisas, a gente tá voltando a ficar melhor e tal, o relacionamento, me dá mais essa água, por favor. Aí ele falou, minha filha, é qualquer água que tenha na sua casa, é só para você ficar com essa boca fechada. Porque o silêncio muitas vezes ajuda mais do que qualquer coisa que você venha falar. Porque isso, essa masculinidade, essa emancipação feminina, né? E essa masculinização fez com que a gente quisesse confrontar os homens o tempo todo, né? Então, muitas vezes, a sabedoria feminina, a sabedoria da mulher, é ficar calada. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo que ele está falando, mas deixa a poeira baixar, né? E aí depois, num outro momento, você volta naquele assunto, no momento em que ele esteja mais relaxado, no momento que as coisas estejam mais tranquilas. Então tem que ter a perspicácia, tem que ter... Exatamente. Então isso eu acho que faz muito parte dessa sabedoria feminina, né? O silêncio, saber calar e saber ouvir. Né? Sim, e se a gente for pensar até no mercado de trabalho também, muitas vezes a gente, até mulher, né? A gente reclama muito da não valorização ou do destaque que não consegue. Às vezes é por esse nosso falar também. Você tem que valorizar as suas ideias. Na verdade, quando você fala para se calar, aí se você tá com um viés lá feminista, você fala, mas ela tá falando para eu me calar, está silenciando o meu direito de fala, aquela viagem toda. Na
verdade, não. Isso é uma boa estratégia. Se você pensar no âmbito empresarial, que não tem nada a ver com isso, quando você silencia numa reunião, no momento em que você abre para falar a sua opinião, você ganha muito mais valor do que se você está ali rebatendo, fazendo comentários insignificantes ao longo do processo, porque você ganha a atenção do outro. Então, essa articulação de sabedoria, ela é uma coisa que você pode usar no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Eu vejo isso claramente, assim. Eu lido tanto com grandes líderes, mulheres ou homens, né? Enfim. Então, assim, isso não é só uma questão, é uma questão realmente, de novo, a gente não botar esses preconceitos chatos ou não ficar ouvindo o que a Carla e eu estou sugerindo aqui e dizendo, mas elas querem, tudo eu. Aí, às vezes, eu falo, tudo você, sim. Quem ama, por que não fazer primeiro, né? A Carla compartilhou comigo um vídeo que é muito interessante acho que deve ter o que ele TED tem no YouTube, Carla, do Poder da Vulnerabilidade. É fantástico. É o Poder da Vulnerabilidade que chama? Exatamente. Poder da Vulnerabilidade. Isso, é de uma pesquisadora americana, interessantíssimo. Eu convido vocês, quem está aqui olhando, também a depois dar umas piadinhas, porque eu fiquei encantada. E aí ela, dentro desse contexto, ela fala muito isso, né? Por que eu não posso ser o primeiro a dizer eu te amo? Por que eu não posso primeiro ser o primeiro a ser mais generoso, né? E aí se você fala para a mulher, que de novo a Carla falou, tá orientada para pessoas, faça isso, tá no coração dela fazer, ela tá querendo fazer. Sabe o que tá amarrando ela? Um monte de conceitos errados e de influências ruins que ela teve ao longo da sua jornada. Então, assim, esse nosso poder de influência, de serviço, de trazer as pessoas, ele está em nós. É isso que eu queria dizer. Assim, eu acho que esse é o verdadeiro poder feminino, né? É só a gente deixar extravasar. Assim. Acho que é um pouco isso, né, Carla? Não sei. Exatamente. E uma coisa que me chama também muita atenção no livro, que eu acho muito bonita que ela fala, né? É que todas as mulheres, independente de ter filhos ou não, são chamadas a serem mães. Né? Então, a maternidade é algo que está entranhado em todas as mulheres, sejam elas freiras, né? Sejam elas, enfim, casadas ou não. Porque ser mãe, aí ela cita a Gertrude von Lefort, que diz que ser mãe é ter o sentido, no sentido sobrenatural, é debruçar-se amável e caridosamente sobre as coisas, cada coisa pequena e fraca na face da terra. Então, isso é a maternidade, né? É você cuidar, é você querer ajudar o outro. Então, isso é uma coisa que está especialmente na essência feminina e que a gente deve cultivar, né? Que a gente não deve se deixar levar pelo Carlão, né? e deixar isso para lá. Então, enfim. Então, isso e é uma coisa também, uma frase que até está na contracapa do livro, né? Que diz que um dia, todas as realizações humanas, todas as obras feitas pelos homens, elas vão virar pó, né? Vão se reduzir a cinza, porque um dia o mundo vai acabar. Mas as almas geradas nos ventres femininos, né? As crianças, né? Que tiveram uma alma imortal e que foram geradas nos ventres femininos, elas vão viver para sempre. Né? Então, a obra por excelência feminina, né? Que é a maternidade, que são os filhos, que é a geração, é uma obra imortal. Né? Então, isso é um grande privilégio, né? E essas coisas aqui, onde a gente delega a nossa maior atenção, vão existir para sempre. Né? E por isso é necessário que a gente dê muita atenção realmente, se preocupe muito mais com a educação dos nossos filhos, com a geração dessas vidas e com a educação dessas criaturas, do que com qualquer outra coisa. Não que a mulher não possa trabalhar. É claro que a mulher tem uma contribuição enorme no mercado de trabalho, né? Mas tendo a consciência de que sua primeira missão, a sua principal vocação é cuidar dessas almas imortais. Maravilhoso, lindo demais. Eu até complemento, eu fiz um curso que chamava Expectativas e Realizações no Casamento com a Neuza e o Fernando, há algum tempo. Eles são formados lá por Navarra em Ciências da Família. E nesse curso, a Neuza, dentro de um dos módulos, né, era um casal fantástico que fazia isso. E dentro do curso, no módulo, havia um módulo em que ela falava sobre o papel da mulher no trabalho, né? Na Universidade de Navarra existem vários estudos e vários, inclusive, congressos, eventos, enfim, eles tocam muitas coisas, né? E eles, pra vocês terem noção, em finanças, em gestão e negócios, eles estão acima de Harvard, né? A entrega de resultado. Não sei se você sabe disso, Carla, mas é uma referência. E aí, pra vocês terem uma ideia, eles têm lá dentro essa ideia de ciências da família, né? Essa cadeira.
E dentro dessa cadeira, a Neuza que fez lá o curso, ela contava assim, ela falou, e isso na época me despertou muito, eu trabalhava numa instituição financeira, e ela falou assim, quando vinha a pesquisa de clima, você já colocou lá que você gostaria de uma licença maternidade maior, por exemplo? Você responde a pesquisa de clima como um homem responde ou como uma mulher responde? Então, essa ideia de influenciar o ambiente, gente, sem brincadeira, parece uma coisa estúpida, né? Eu respondi inúmeras pesquisas de clima na minha vida, mas eu nunca mais respondi como um olhar de um homem. A Neuza me fez abrir os olhos, e aí, inclusive, na minha época, a gente conseguiu, no caso da instituição financeira, a extensão da licença maternidade, né? E isso, para mim, foi emblemático, porque é isso, a gente estava há muito tempo respondendo a tal pesquisa de clima com características masculinas e não com feminina. Então, assim, eu ia para lá responder que eu queria mais dinheiro, mais satisfação, mas eu não diria que eu queria jornada de trabalho flexível para poder tentar conciliar com a minha família. Eu não diria que eu queria uma creche ou alguma coisa anexa ali que pudesse dar suporte para quando eu tivesse um período de pós-amamentação. Eu não falava da tal dos benefícios para a mulher, né, como auxílio, outros tipos de auxílio que poderiam ser criados para eles, já que eles queriam dar mais satisfação para o funcionário. Então, assim, eles não estavam trabalhando só com homens, eles tinham mulheres no quadro. Então, como que a mulher se insere, como que ela traz essa contribuição e ela, de fato, influencia esses ambientes. Então, assim, eu acho que tudo isso que você falou, Carla, se soma na prática dessa forma. Se a gente não for capaz de ouvir tudo isso e trazer para o nosso dia a dia de maneira muito concreta, desde o nosso marido, que é a nossa primeira obrigação, né? É muito fácil a gente sair para fazer bonito, né? Eu trabalho também com organização sem fins lucrativos, fazer bonito com os outros. Não que a gente não deva, né? Muito bonito, sei lá, se doar, ter paciência. As pessoas são extremamente pacientes quando são voluntárias, olham no olho e tal. Chega em casa pro marido, é chute, coice e o pior que for, palavrão e tudo. Eu ouço aqui que eles me contam, né? Porque eu quero, soco, não. porrada e bomba, né? É isso aí mesmo. A lá Ludmilla ou Valesca Pucuz, não sei, essas mulheres aí mais brutas, né? Mas, enfim, é isso, sabe? Então, será que a gente está realmente fazendo o dever de casa primeiro? Porque, assim, não tem como a gente influenciar a sociedade se a gente não vai do micro para o macro. Todo mundo me pergunta, por que eu estou fazendo esse trabalho aqui? Porque eu acredito que a célula da sociedade está na família. E se eu fosse botar onde está o núcleo dessa célula, está na mulher. Então é por isso que eu pensei essa conversa aqui, porque a gente vai ficar muito tempo perturbando vocês. Eu queria só contar rapidamente uma história, né? Você falou isso aí, né, da influência, como a gente tem que influenciar na empresa que a gente está trabalhando. Que teve uma funcionária da Caixa que ela tinha muitos filhos, acho que ela já tinha 4 filhos, alguma coisa assim. E todo mundo na empresa implicava muito com ela. Nossa, poxa vida, mas né, fica aqueles olhares, né? Tipo assim, essa aqui só quer licença maternidade, só quer saber de todo ano engravida de novo, todo ano engravida. E a pessoa já começa a ficar também um pouco, né? Então, exatamente, mas ela não se deixou intimidar por conta disso. E ela teve lá, sei lá, 6 filhos, entendeu? E mesmo sendo repreendida, às vezes muito diretamente por conta de estar aberta à vida, né? Poxa, já que está trabalhando, né? Quer ser mãe, quer trabalhar ao mesmo tempo, é óbvio que isso é uma carga, né? Terrível. Enfim, o peso que ela devia sentir devia ser muito grande. Mas ela não se deixou intimidar e ela teve os filhos que Deus mandou para ela, né? E aí, depois de um tempo na empresa, ela continuou trabalhando na empresa. E aí, depois de um tempo, ela foi chamada para, junto com a família dela, ser a estampa do calendário do ano, né? O calendário do Natal, alguma coisa assim. Então, foi muito legal, que fizeram uma sessão de fotos com ela e todos os filhos, né? Então, quer dizer, a empresa reconhecendo o valor da família dela, apesar de toda a perseguição velada que ela sofria ali, né? Durante todo aquele tempo, chegou um momento em que mesmo aquela empresa que poderia se achar prejudicada, né, por ter pago tantas licenças maternidade dela, reconheceu esse valor. Da mulher, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Uma vez eu arrumei uma briga que eu fui parar na ouvidoria de um banco, porque o rapaz até que foi sacar, justamente com essa história de licença. Eu falei assim, mas quem pagou? Eu não trabalhei para pagar, o dinheiro que está lá é meu. Então, assim, deixa eu tirar minha licença. Estou totalmente dentro, né? Isso é um absurdo, esse pensamento. Exatamente. Mas lindo, Carla, muito legal esse exemplo, super legal, super bonito, assim, fiquei... E você vê que na hora que as coisas apertam e na hora que realmente, né, o Natal, que você para refletir, uma virada de ano, aí você vê o que realmente tem valor. E às vezes aquelas outras mulheres, que assim, eu não estou dizendo aqui que tenha que ter ou que não tenha que ter, não estamos definindo a vida de ninguém aqui.
Nós estamos dizendo que realmente deem o direito e a tal liberdade das pessoas de viver, né? Especialmente das mulheres, de serem mulheres, né? Por que que eu tenho que seguir ou não posso seguir o que eu realmente sinto? Eu respondo para um monte de mulheres aqui que me perguntam sobre conciliação de carreira e trabalho, mas a gente teria que fazer lá. A Carla falou, Aline, são tantos temas que dá para fazer uma série de lives, né? Então, quem sabe, mas é isso, é a gente saber que tem espaço para tudo, né? Tem espaço, cada um pode encontrar o seu, mas ter realmente esse valor do feminino e o valor e o direito de escolher, de fato, né? Porque hoje a gente vive uma liberdade, né? Uma possível. Você pode pensar o que você quiser, desde que concorde comigo. Se não for, você sofre uma direto ataque né, dessa ideologia moderna de que não, e recobrar o nosso direito, né? Porque a ideologia feminista, ela não deu, não só conferiu alguns direitos às mulheres, e realmente conferiu, mas também fez com que a mulher perdesse o direito de não trabalhar fora. Hoje em dia, muitas mulheres não têm mais esse direito. Né? Não, tem que ajudar a família, tem que, né, não sei o quê. Muitas delas se sentem pressionadas a trabalhar fora por conta de outras pessoas. Não que, às vezes não precisa, né? Mas se sente essa pressão. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem esse direito, sim, né? Dependendo, óbvio, das condições de todo mundo, mas não é feio, né? Uma mulher fique em casa e cuide dos seus filhos. Exatamente, né? A gente tem direito, eu acho que o principal direito que a gente tem que reconquistar é de sermos mulheres mesmo, sabe? Na nossa essência, né? E não nos deixarmos levar pelo que está sendo dito aí, assim, pulverizado, né? Que você olha, e às vezes até as pessoas mais velhas que se deixaram contaminar por essas ideologias, que viveram totalmente diferente a vida delas, mas se deixaram contaminar pela ideologia da TV, que foi pregada pela televisão e tal, e você olha e fala, porra, mas a tua vida é uma coisa, o que você está dizendo é outra, por que pra mim eu não posso? E a pessoa... A Gabi está dizendo aqui, ali. A Gabi está dizendo aqui, ó, no Brasil, quem tem mais de 3 filhos sofre bullying. É verdade, sofre bullying mesmo. É surreal. É isso aí, Gabi. Surreal. Eu já sofri com 2 de uma senhorinha na rua, andando, eu tava grávida do meu... Eles têm idade muito próxima, grávida do Francisco e com a Clara no carrinho. E agora, vai ligar? Eu ligar pra quem, senhora? E tal. Sabe? Eu falei assim, não, por quê? Mas eu pedi, não, a senhora pode ficar tranquila que eu e meu marido, a gente tá ganhando, ó, o suficiente pra bancar esses 2 aqui mais, a senhora, não vou pedir nada pra senhora, fica tranquila. Então, assim, a gente não pode se deixar levar, tem que levar com humor, tem que levar com feminilidade, tem que realmente botar a família pra cima com o nosso espírito de mulheres fortes aí, que é o nosso objetivo aqui. Repensem, isso aí, Gabi, força, estamos juntas. Tá, Carla? Super obrigada. Beleza. Vamos encerrar pra gente não correr o risco do Instagram derrubar a gente, tá? Obrigada pela audiência de todo mundo e obrigada, Carla, pela sua gentil participação aqui. Foi um prazer. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau. Tchau, tchau.